Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Rita Informa. Que prazer ter você aqui comigo. Se inscreva no nosso canal. Se você gostou do vídeo, dê aquele like. Hoje você vai ouvir um testemunho impactante, um dos testemunhos mais transformadores que eu conheço sobre casamento. Vou dividir em duas partes, ok? Fique com Deus e aproveite esse vídeo maravilhoso. A graça e a paz, queridos. Vamos continuar orando. A minha vida e o meu testemunho pode mudar a sua vida. Quem eu sou? Meu nome é Graça Lacerda, tá? Eu nasci em Recife, na cidade do Cabo, né? Me casei com um homem maravilhoso, de uma família maravilhosa, que tinham referência, um homem que eu sentia que era apaixonado por mim, eu também era apaixonado por ele, tudo que eu aprendi foi com ele, me guardei para poder ter um casamento segundo os propósitos de Deus, mesmo sem conhecer os propósitos de Deus da forma que eu conheço hoje, né? E nessa caminhada fui muito feliz, muito feliz. Meu marido, nós começamos, nós não tínhamos quase nada, ele estava recém-casado, recém-formado, e nós começamos a nossa vida, né, num apartamento alugado, com muito poucas coisas, mas o que tinha de mais importante era o amor que tínhamos um pelo outro, e aquilo que Deus foi abençoando. Mas quando chegou com mais ou menos 12 anos de casado, veio a primeira crise no meu casamento. Eu achava um casamento completamente estável, achava que nunca poderia acontecer comigo uma crise de casamento, mas uma certa noite, eu dormi com um homem completamente apaixonado e acordei com um homem completamente endemoniado. E esse homem virou para mim e disse: nós nos casamos muito cedo. Você se casou com 19 anos, eu me casei com 25 anos. E eu estou com desejo no meu coração de curtir um pouco a vida. Então nós vamos nos separar. E quando for lá para 45, 50 anos, a gente se encontra. E aí a gente começa tudo de novo, se essa for o destino for esse. E naquela noite ali, naquele dia, naquela manhã, o meu chão se abriu. Ali foi o pior dia da minha vida. Ele não saiu de casa, mas ele deixou claro que ele ia viver e curtir a vida dele. Eu fui buscar Jesus desesperadamente. Eu fui buscar Jesus de todas as formas. Mas eu encontrei alguém muito maior do que aquilo que eu esperava. Eu fui buscá-lo porque eu tinha um interesse dele restaurar o meu casamento. Ele tinha interesse dele transformar o coração do meu marido, tirar essa ideia de separação, de querer curtir a vida. Só que eu me deparei com Deus muito maior. Então eu fui para Ele interessado em que Ele podia fazer para mim. Mas eu encontrei um Deus interessado em mim. E o que me levou a Deus se tornou muito pequeno diante do Deus que eu encontrei. E ali começou o meu processo. Porque aí eu vi que eu não era verdadeiramente convertida, eu tinha um convencimento de que existia um Deus, de que existia um protetor. Eu tinha no coração aquele sentimento de ser uma cristã comprometida, mas eu não tinha esse Deus que eu encontrei. Eu não tinha esse Jesus que me revelou quem eu era. Eu não tinha esse Jesus que na hora que eu mergulhei e conheci, Ele me mostrou os dois lados. Mas aquela paixão que eu comecei a ter por Jesus foi tão grande
tão grande que eu já estava curtindo a situação que me levou a Ele. Então eu já não estava interessada nele resolver o meu problema, eu estava interessada em conhecê-lo, porque eu me apaixonei verdadeiramente por Jesus. Jesus era tudo que eu queria na minha vida, era tudo que eu precisava da minha vida. E naquele momento, quando eu olhava para ele, eu olhava para a situação, já não me interessava muito o que Deus ia fazer. O que me interessava era conhecer esse Deus, porque eu estava tendo um prazer tão grande, eu estava me encontrando, eu estava me identificando, eu estava me conhecendo, Jesus estava revelando quem eu era. Que eu tinha medo de acabar. E eu comecei a viver um grande romance com Jesus. E foi nessa entrega íntima que Deus começou a tratar, que Deus começou a me libertar de mim mesmo. E foi nesse caminho que eu vi os meus pedaços, os meus cacos. E nesse caminho de caco, sabendo que só um Deus pode restaurar um coração ferido, é que eu decidi verdadeiramente a restaurar minha casa. E naquele momento eu me posicionei, porque eu ficava tão convencida do poder que Deus estava me dando, que eu comecei a me tornar uma guerreira. De mulher ferida, machucada, eu comecei a ser uma intercessora. De mulher que queria ser desejada e amada pelo seu marido, eu passei a ser uma intercessora que tinha o interesse só de agora cuidar dos meus filhos, de preservar a minha posição dentro de casa, mas ser uma intercessora. E foi tão grande isso, porque eu passei por tantas coisas que você não tem noção. E nessa intimidade, nesse relacionamento com Jesus, eu comecei a receber estratégias. Eu comecei a receber comandos. Eu comecei a aprender a ser guerreira. Eu era o quê? Eu era uma dondoca. Eu não... Entendeu? Tinha tudo que eu queria. Um marido que bebia muito, mas em compensação não deixava faltar nada, muito pelo contrário, a semana toda compensava com joias, compensava com isso, com aquilo, e você achava aquilo ali até bom. Mas, queridos, quando você conhece Jesus, os seus valores mudam. E quando os seus valores mudam, queridos, você também muda. E o meu comportamento passou a ser diferente. E aí começa a batalha espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue. A minha luta não era contra ele. E esse homem, ó, à noite era farra, era tudo. E muitas vezes eu o acompanhava nos bares e não aguentava mais de tanto da saideira. E eu estava ali, dormia ali nos bares, para poder não sair de perto dele. E aí Deus começou a me dar estratégias de batalha, de oração. Deus me dava estratégias. E eu me lembro que naqueles bares, eu ia para dentro dos banheiros dos bares. E eu chorava ali naqueles bares e dizia que decretava a falência daquele bar, para que ninguém, nenhuma mulher e nenhuma família seja destruída. E que se aquilo que eu estava sentindo era para tomar uma posição no mundo espiritual, não só para resgatar um marido, mas para resgatar uma cidade ou uma nação, que assim seja. E eu decretava naquele lugar. E eu quero dizer para você, a maioria dos bares que eu decretei, todos eles são fechados e hoje são igreja do Senhor Jesus. Sabe, Deus te trata, Deus tira o seu orgulho, Deus faz você virar um caco, você anda nos seus próprios pedaços, mas Ele depois te levanta e te dá autoridade. E eu quero dizer para você que em muitas noites
esperando ele chegar, tá? E quando ele chegava pelaquela porta, que saía vomitando a casa toda, que mal se deitava na cama, com aquele cheiro horrível de pecado, a única coisa que eu fazia era pegar uma toalha molhada e passar nele, tirar aquele cheiro horrível de bebida, e pôr ele na cama e cobrir. Sabe por quê? Porque a mulher ferida não existia mais, mas a intercessora pela vida dele existia. E eu comecei a ter compaixão e misericórdia dele. Eu não estava vendo mais como um marido que me feriu. Eu estava vendo como um filho do Deus Altíssimo que estava perdido e precisava desesperadamente de ajuda. E eu comecei a amar aquele homem como filho de Deus. Eu comecei a lutar para que ele pudesse se converter, para que ele pudesse encontrar Deus, para que ele pudesse sair daquela bebida. E foi muitas batalhas, foi muitas noites, foi muita tristeza, foi muita dor. E na fragilidade da mulher, tinha hora que eu estava lá embaixo, tinha hora que eu estava lá em cima. E muitas vezes eu pensei até em tirar minha própria vida. Mas o meu Deus, em todas as vezes, Ele se fazia a pessoa mais forte dentro de mim. Sabe, queridos, eu me lembro uma vez que estava chovendo tanto e ele não chegava em casa. E eu estava tão preocupada, porque você já não se preocupa com o marido que vai chegar em casa, nem como ele vai chegar. Você se preocupa se ele vai chegar e se não aconteceu nada com ele lá fora. Porque era um homem embriagado. E eu quero te dizer, para os homens embriagados, existem anjos que cuidam deles e levam eles para casa. Porque eu não sabia nem como aquele homem estacionava o carro na garagem. E muitas vezes nem com o carro chegava em casa, porque não sabia onde tinha estacionado. Muitas vezes nem com carteira, com nada, porque era uma embriaguez só. E naquela noite eu chorava muito. E eu clamava a Deus por socorro. E o Senhor disse: olha, filha, Ele está chegando. Mas quando Ele chegar, você vai sair da sua casa às 5 horas da manhã. E você vai cercar o lugar onde ele estava. E eu disse: Senhor, como isso? E eu disse: mas como eu vou saber onde ele estava? Ele disse: você vai saber. E quando ele chegou e eu desci lá embaixo e olhei o carro dele, na mala dele tinha alguma coisa de motel. E eu peguei aquilo ali e eu disse: Senhor, esse era o lugar onde ele estava. E ele disse: filha, essa cruz não é para ganhar um homem, mas é para resgatar uma família. Pegue o seu carro, 5 horas da manhã, cerque esse motel 7 vezes, tire o seu sapato. Você pode imaginar o que é uma mulher descer do seu carro 5 horas da manhã, tirar seu sapato e andar ao redor de um motel como doida? E eu: Deus, o que o Senhor quer isso mesmo? E eu falei: faça isso. E aí eu pensei que tinha ficado só num hotel. E no outro dia ele disse: agora é aquele, agora é aquele, agora é aquele. E eu quero dizer a vocês que todos os motéis que eu cerquei 7 vezes, todos eles fecharam. Todos eles fecharam. Não tem nenhum mais aberto.